Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos sétimos anos, do dia 19/2/2021, com o professor Hinaldo. Boa tarde, meus queridos alunos, e sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de matemática. A aula do sétimo ano do dia 19/2/2021, com a atividade de número 6 com o professor Hinaldo. Hoje abordaremos o seguinte tema: identificar fração com representação que pode estar associada a diferentes significados. A atividade proposta nas questões a seguir trarão a representação de fração associada a diferentes significados. Para identificar uma fração, usamos um traço horizontal e dois números chamados de termos da fração. O termo que fica abaixo do traço é o denominador, e ele indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. O termo que fica acima do traço é o numerador, e ele indica quantas partes do inteiro foram tomadas. Veja a questão a seguir. Continuando. 1. Observe as figuras. José e Pedrinho. Vamos agora ler o enunciado. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. Então, Pedrinho dividiu em 8 pedaços e comeu 6. José dividiu a sua em 12 pedaços iguais e comeu 9. Então José comeu 9 de 12. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. José comeu o dobro do que Pedrinho comeu. Pedrinho comeu o triplo do que José comeu. E José comeu a metade do que Pedrinho comeu. Vamos ver isso aqui, olha. No enunciado da questão, vai dizer o seguinte: as pizzas eram do mesmo tamanho. Pedrinho dividiu sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. Então Pedrinho aqui, ó, ele dividiu em 8 pedaços. Se você contar aqui, tem 8 pedaços. Aí você vai pintar 6, que foi o que ele comeu. O José dividiu a sua pizza em 12 pedaços, só que ele comeu 9. Você vai pintar 9 pedaços que ele comeu, e eu fiz isso para você. Você vai analisar aqui, pessoal, se é a mesma quantidade de pintadas, apesar de estarem representadas aqui embaixo por numerações diferentes. José, 9 de 12, note que 12 é a quantidade de partes divididas e 9 é as partes pintadas que ele comeu. 8 no Pedrinho é a quantidade de partes divididas e 6 é a quantidade de partes pintadas que ele comeu. Meus queridos alunos, essas duas frações, elas estão representadas aqui por numerações diferentes. Note que José foi representado por 9 sobre 12 e Pedrinho 6 sobre 8. Mas são iguais. O que foi feito aqui, meus queridos alunos? Olha, eu ainda poderia representar essas frações por 3 meios se eu colocasse, se eu fosse fazendo a simplificação. Se eu pegar, aqui na realidade tem um pequeno erro. Bem aqui seria um 4, olha só. Certo? Se eu multiplicar 2 vezes 3, daria 6. Vou multiplicar aqui por 2.
se eu multiplicar aqui embaixo por 2 também, eu teria a fração da frente, entendeu? Então, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Agora, se eu multiplicasse por 3, tanto em cima como embaixo, eu teria 3 vezes 3, 9. E embaixo, multiplicando por 3, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Então você observa que eu tenho frações iguais, ok? Então, se essas frações são iguais, apesar de estarem representadas por uma numeração diferente, só um minutinho, pessoal, deixa eu voltar aqui à ação, que eu quero fazer de cor diferente. Apesar de estarem escritas de formas diferentes, essas duas frações são iguais, aliás, certo? Ok, são frações chamadas de frações equivalentes. E vamos lá, pessoal, vamos para frente. No jogo Encontrando Números Iguais, são lançados 5 dados especialmente preparados para isso. Numa jogada, obtemos os resultados expostos na figura abaixo. Os dados com números iguais são... Observem, pessoal, que irei grifar aqui os dados com números iguais são. Aqui você tem as alternativas. Observem aqui, meus queridos alunos. Você tem o primeiro dado, 1,5, o segundo dado, 7,4, dado 3, 1,50, dado 4, 1 inteiro e 1 meio, dado 5, 1,5. Meus queridos alunos, vou adiantar para vocês que esse dado 1 e o dado 3 já são iguais. Professor, por que é que o senhor afirma isso? Porque aqui é o valor posicional depois da vírgula, olha. Se eu botar um zero aqui, não vai alterar nada. Aqui eu tenho 5 décimos, e aqui eu tenho 1,5 e aqui eu tenho 1,5. Eu coloquei apenas um zero aqui para mostrar que eu tenho 0 centésimos na frente, assim como aqui 0 centésimos. Então você vai ter 1 inteiro e 5 décimos. Aqui você vai ter 1 inteiro e 5 décimos. Mas eu poderia colocar um zero aqui e ler 1 inteiro e 50 centésimos, porque eu estaria lendo com a casa da frente. E aqui da mesma forma. Então, o dado 1 e o dado 3 já são iguais. E aqui eu já mataria a charada. Dado 1 e 3. E o dado 4, pessoal, se você dividir 1 por 2, aqui eu dividindo 1 por 2, vai dar uma numeração que é igual a 0,5. Pegue sua calculadorazinha aí e faça isso. Então você teria 1 inteiro e 0,5, que cairia na primeira situação. Então, na minha opinião, seriam iguais. Aí você vai assinalar fazendo seus cálculos e tirando as suas dúvidas com o vídeo que irei enviar, já deixado lá um linkzinho do YouTube. Aí você marcará a alternativa correta. Estamos quase lá.
Terceira questão. Após percorrer 2/3 de seu percurso, pessoal, o percurso total aqui em cima foi dividido em 3 partes. Alfredo ainda precisa percorrer 9 km, pessoal. Ele ainda falta percorrer 1/3. Por que, pessoal, que ele falta percorrer 1/3? Porque ele já percorreu 2/3. Então, olha, ele já aqui já percorreu 2 partes de 3. Falta uma. E essa uma parte de 3 está aqui, que é 1/3. Então ele já percorreu 1/3 aqui em cima. Ele ainda falta percorrer 1/3, que é. Então você tem 2/3, que seria 2 vezes 9, que seria 18. Então você vem aqui. Qual o total em quilômetros do percurso de Alfredo? Se 1/3 é 9 quilômetros e ele tomou 3 partes, bastaria apenas você pegar 3 vezes 9 e aí você vai achar o seu resultado. Olha que eu estou fazendo os cálculos e exijo que você também faça os cálculos. Feito esses cálculos no seu caderno, você vai multiplicar 3 vezes 9, você vai achar essa interrogação que vai estar aqui assinalada. Você vai assinalar, vai estar aqui nas alternativas. Você vai assinalar a alternativa correta. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual. Chegamos ao fim. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.